falava-se muito que, só aquela mulher que realmente está sem menstruar, ficou um ano sem menstruar, tá com alguns sintomas, vamos fazer reposição hormonal. Hoje em dia a gente não fala mais isso. A menopausa, na verdade, ela é uma fase, né? Então a gente fala menopausa quando a gente fica um ano sem menstruar. Pra mulher começa quando ela acorda, não na noite quando vai ter a relação em si. Isso, nessa fase de transição hormonal, é muito mais intenso. O que a gente observa as mulheres procurando, que antes ninguém falava-se muito, ou na verdade, as mulheres tinham muita vergonha de falar sobre isso. O HPV 16 e 18 são os HPVs mais oncogênicos. Isso significa o quê? Que ele tem maior capacidade, maior potencialidade de virar um câncer. Olá, nossa coluna podcast está de volta. Tudo bem, Gi? Eu tô, José, e você? Eu tô super bem e hoje eu tô muito feliz. Eu tô do lado de uma amiga que me acompanhou 6 anos da faculdade juntos. Nós somos da mesma turma, então ela sabe muita história nossa, muita história de atraso, de não sei o quê. Então é uma pessoa que conviveu muito tempo junto, tem um carinho muito grande. Ela é casada com um amigo de turma também, um outro ortopedista, o Dr. André. Obrigado por ter emprestado ela pra gente hoje. Apresenta ela pra gente. Apresento, mas antes disso, só quero dizer que olha a sintonia. Você viu a roupa, né? Vocês vão ver. Não foi combinado, né? Nada combinado. Doutora Karine, ela é ginecologista, especialista em uroginecologia e patologia do trato genital inferior, docente da Universidade São Caetano e do IBC-MED e corpo clínico do São Cristóvão. Tudo bem, doutora Karine? Tudo bem, Gi, tudo bem, Zé. Primeiro quero agradecer o convite. É uma delícia ver você de novo. Está morrendo de saudade. Então eu quero agradecer muito o convite por estar aqui com vocês. E estou muito animada para a gente ter esse bate-papo. Espero poder contribuir aí com algumas coisas da minha área. Obrigado, Cá, por você ter disponibilizado a tua agenda, correria. Ela estava em cirurgia hoje, então a gente sabe que centro cirúrgico atrasa, a gente às vezes não tem muito controle. Obrigado mesmo por deixar do Arthurzinho, pequenininho, em casa. Cá, uma pergunta que é sempre interessante a gente começar um bate-papo com um colega médico é falando sobre quais são as principais patologias. O que o paciente te procura no consultório? Legal. Como sendo ginecologista, né, eu tenho um foco em atendimento de saúde da mulher de forma integral. Então, a gente aborda as mulheres em todas as fases da vida dela, mas hoje eu tenho um foco principalmente na uroginecologia, que acaba abordando as patologias do trato urinário relacionado com o trato genital. A patologia do trato genital inferior, eu envolvo muito aquelas patologias que são causadas pelo HPV, doenças de vulva, como o líquen, por exemplo, que é uma patologia muito frequente, pouco falada. As doenças mais comuns, como candidíase, vaginose, aparece bastante no consultório. E hoje uma demanda cada vez mais frequente é a reposição hormonal na mulher do climatério e na menopausa. Tenho buscado também bastante paciente procurando um pouco da estética íntima, que a gente não falava muito disso, né? Então, aquela mulher que sente que a pele já não está mais tão interessante, da vulva, e quer melhorar. A gente tem bastante tratamento com isso. E um pouquinho agora sobre emagrecimento, eu tenho abordado um pouquinho esse assunto com as pacientes, principalmente porque envolve muito o climatério e a menopausa. Eu tenho focado nesse caminho também no consultório. Karine, o Zé, ele fala que eu uso esse nosso espaço aqui para me consultar. Ela é minha amiga de faculdade, por favor. Só que na verdade, eu gosto de fazer isso para ajudar mulheres 40 a mais. Eu tô longe disso, eu sempre falo aqui, mas eu já queria entrar, então, em reposição hormonal. Quando que a gente começa a fazer a reposição hormonal? Olha, essa é uma pergunta com uma resposta bem delicada, porque a gente começa a pensar em reposição hormonal. Antigamente se falava-se muito que só aquela mulher que realmente está sem menstruar, ficou um ano sem menstruar, tá com alguns sintomas, vamos fazer reposição hormonal. Hoje em dia a gente não fala mais isso. A gente observa a demanda da paciente. Então, aquela paciente que sente os fogachos ou que sente que não tem mais a proatividade que tinha, a disposição que tinha
antigamente, que tem alteração de libido, que está sentindo a musculatura mais fragilizada, a gente já começa a falar sobre reposição hormonal. Mas a reposição hormonal vai muito além disso. Então, aquela mulher que está no climatério ou na menopausa, a gente pode falar a diferença deles, ela vai ter uma necessidade de uma proteção óssea, e aí a gente pode falar um pouquinho com o Zé sobre a osteoporose, mas a gente tem uma necessidade de uma proteção óssea com o estrogênio, que ele é extremamente importante nisso, e também uma proteção cardiovascular, que com a falta do estrogênio ou com a diminuição do estrogênio, a gente já tem uma repercussão nesses sistemas, né? Mas essa mulher que não tem todos esses sintomas que você falou, ou a maioria deles, uma insônia e uma TPM muito forte, já é indicado que ela faça a reposição? Então, sim. Veja, é lógico que a gente vai avaliar algumas coisas nessa paciente, então a gente tem que fazer alguns exames, apesar que os exames não são tão precisos para essa fase de climatério, tá? Mas aquela mulher que já começa a perceber que tem insônia, eu já sei que ela já tem uma diminuição de estrogênio circulante. Então, por mais que às vezes a gente fale, eu não tenho nem sintoma, mas tenho a insônia. Sim, então você já tem um sintoma. Eu não tenho mais a disposição que eu tinha antes. Então você já tem um sintoma. Mas, volto a dizer, hoje não se fala só em reposição naquela mulher sintomática. Hoje é incentivado fazer reposição hormonal, mesmo naquela mulher assintomática, mas que está avançando a idade. Por quê? Hoje a expectativa de idade da mulher é muito maior do que era antigamente. Então, hoje a mulher vive até 90, 95 anos. Então, ela vai passar mais da metade da vida dela com uma dosagem de estrogênio muito baixa. E isso traz uma repercussão muito ruim, física, clínica e emocional para essa paciente também. Então, acaba sendo bastante interessante. É individualizado, então não tem uma regrinha. A partir de tal idade, vou começar a reposição hormonal. Mas a partir dos 40 anos, a gente não fala mais de menopausa precoce, por exemplo. A partir de 40 anos, você já pode estar no climatério. E então, chega-se melhor a menopausa quando a gente repõe? Isso. A menopausa, na verdade, ela é uma fase, né? Então, a gente fala menopausa quando a gente fica 1 ano sem menstruar. Então, se você faz a reposição hormonal, você vai ter uma fase mais leve, vamos dizer assim. Você vai passar por toda essa mudança inevitável do corpo de uma forma mais leve. E isso desde secura vaginal, por exemplo, até uma osteoporose mais severa, às vezes com 50, com 55 anos, porque não fez uma reposição hormonal lá atrás. E o companheiro? Ele tem algum papel nessa fase de perceber, incentivar? Qual que é o papel nosso como homem do lado da esposa? Olha, essa é uma pergunta bastante interessante, Zé, adorei. Eu acho que primeiro entender que é uma fase que vai acontecer e que é uma fase onde a mulher vai ter que se reencontrar como mulher, como parceira, porque a ausência do estrogênio interfere desde a libido, do desejo de ter uma relação sexual, desde a sensibilidade que ela tem na relação sexual e até como essa relação sexual vai ser. Porque é uma mulher que vai ter o trato genital muito mais ressecado, mais dolorido, não vai ser aquela mulher que vai ter tanta iniciativa. Então, primeiro, o parceiro tem que ter muita paciência, né? Entender que só o ato sexual em si não vai resolver. Então, é uma fase que a gente conversa bastante sobre a necessidade das preliminares, do carinho. O homem entender que a relação sexual para a mulher começa quando ela acorda, não na noite quando vai ter a relação em si. Começa com um carinho, com uma palavra gentil, com uma mensagem, com um telefonema. E isso, nessa fase de transição hormonal, eu vou falar assim, é muito mais intenso. É muito mais necessário. E talvez seja nessa fase onde a maioria dos casais começam a ter separação, essas coisas. Existe alguma relação isso? O que é muito falado no consultório, né, é um distanciamento. Então, assim, como o parceiro observa que a mulher já não tem tanta vontade, quando tem, se sente desconfortável, a gente observa um distanciamento ali nessa fase.
Mas eu vou falar pra vocês que eu tenho muitas pacientes que começam a fazer reposição hormonal e aí o marido vai junto na consulta e fala assim, o que você tá dando pra ela que não tô dando conta? Então tem muito disso também. E a mulher entender o corpo dela e buscar por ajuda, porque algumas mulheres falam assim, isso é normal. Então a partir de 50 anos eu não vou ter mais relação, porque é isso mesmo. E não é. Não é, ela vai viver até os 90, 95 anos, ou seja, quase 50 anos da vida dela, e que ela pode ter uma qualidade de vida muito satisfatória e que ela vai ficar muito contente com tudo isso. Então, e tendo uma relação bem legal com o parceiro também. O jogo pode virar pra gente nessa fase também, É possível. E eu acho que quando a gente fala sobre reposição hormonal, a gente tem vários riscos associados. Por isso que é muito importante para você que está em casa passar com alguém que é especialista, alguém que realmente vive a doença, que estudou para isso. A Ká, ela fez mestrado, ela fez doutorado, ela trabalha em universidade, ela dá aula. E a gente vê muitas pessoas que não é da especialidade, às vezes se aventurando nessas coisas, chip da beleza. Não é isso, Ká? Eu acho que tem dois lados da história, Zé. Vem um lado histórico, de onde saíram alguns artigos há muitos anos atrás, dizendo que a reposição hormonal seria ruim para a mulher. E associaram a câncer principalmente de mama e de endométrio. Porém, hoje em dia, a gente sabe que, inclusive, esse estudo, que foi um grande estudo dos Estados Unidos, não estava bem isso escrito. Só que a mídia acabou envolvendo, repercutindo de forma negativa, vamos dizer assim. E atrasou um progresso com relação à reposição hormonal. Então, a gente tem um grupo de médicos que são bastante contra a reposição hormonal, justamente por esses riscos. Mas hoje nós temos artigos e um fundamento científico muito grande para incentivar a reposição hormonal, inclusive com dados e informações dizendo que eles são, inclusive, protetoras a tudo isso, né? Então, hoje a gente não fala que uma reposição hormonal pode causar um câncer de mama. Porém, se você tem um grupo, vamos dizer, de 100 mulheres que não faz reposição hormonal, 2 delas vão ter câncer de mama. Se você pega as 100 mulheres que fazem reposição hormonal, 2,5 vão ter câncer de mama. A quantidade, a porcentagem é muito pequena para o benefício que ela vai ter ao longo da vida dela. E aí, quando você pega o outro risco, que seria o câncer de endométrio, como que você controla isso? Acompanhando com um médico qualificado. Então, fazendo os exames de uma paciente com reposição hormonal são muito mais frequentes. Então, se hoje você faz um exame por ano, quem faz reposição hormonal vai fazer cada 6 meses. Porque eu preciso ficar atenta com qualquer mudança que essa paciente possa ter. Né? E a via de administração é oral, é injeção? Como é que é? Então, existem várias formas, né? A reposição hormonal pode ser feita por várias vias. Pode ser feita por oral, pode ser transdérmica, aqueles gelzinho, né? Que é bastante comum. Pode ser feita por adesivo, pode ser feita inclusive por implantes, né? Que foi recentemente um grande debate, né, sobre os implantes hormonais e tudo mais, mas voltou a ser liberado pela Anvisa. Qual que é o melhor? O melhor é o que a paciente vai se adaptar, né? Então, assim, a gente tem estatisticamente a reposição hormonal oral, ela possui um risco um pouquinho maior para problemas cardiovasculares. Mas não quer dizer que a paciente não possa fazer reposição hormonal oral. Tem pacientes que se adaptam e acompanham direitinho, não tem outros fatores de riscos e vão super bem. Mas aquela paciente, não, eu quero escolher algo que me dê menos riscos. Então vamos usar um transdérmico, né? Ou vamos usar um adesivo. Não estou me adaptando porque eu esqueço, não tá legal essa reposição hormonal. Posso tentar um implante? Eventualmente, pode fazer um implante, né? A gente tem que dividir, até você comentou sobre o chip da beleza, que é uma polêmica gigantesca, né? E a gente tem que... Esse termo eu não gosto, acho bem complicado, porque a reposição hormonal, ela nunca pode ser por fator estético. Ela tem que ser para a saúde. E eu acho que esse é o grande apelo de você ter um médico que se aprofundou nesse estudo, que realmente entende tudo que pode trazer essa reposição, daquele médico que está envolvido no modismo, talvez. Não sei se esse é o melhor termo em falar. Mas eu acredito que os médicos tentam fazer o melhor, sempre acredito nisso, né? Mas buscar sempre um médico que você se sinta confiante e que seja para melhorar a sua qualidade de vida, a sua saúde, nunca para fatores estéticos. Eles dizem que os sintomas que a sua mãe teve
serão mais ou menos os que você vai ter. É verdade isso? Mais um mito, na verdade, mas existe um fator genético associado com o momento que você pode entrar na menopausa. Mas não é uma regra, porque vai envolver outros fatores que possam intervir, mas tem um pouco de relação com isso. Agora, sintoma, não. É muito variável, muito variado mesmo. Os principais sintomas, né, o que a gente mais observa, são os fogachos, a insônia é muito comum, né, o paciente buscar a gente. Secura vaginal é outro sintoma muito comum. Um sintoma que às vezes atrapalha e até às vezes atrapalha a conduta de ortopedistas é aquela paciente que chega com dor em articulação nessa fase. Porque acabam às vezes investigando outras patologias e essa dor em articulação foi por causa do climatério e menopausa. Uau! Sabia? É lógico que não é articulações únicas, né? Porque daí a gente pode estar pensando numa fratura, em outro, que não é da minha área. Mas quando a gente pega aquela paciente que tem dor em todas as articulações, começou com 45, 47 anos, fica atento que pode ser o climatério e a menopausa chegando aí. E acaba ganhando, às vezes, um rótulo de fibromialgia, passando no reumatologista. Por isso que é muito importante investigar e acompanhar. E o que de ruim que a reposição hormonal pode causar? Como eu sou muito fã de reposição hormonal, né? Eu fico um pouco atenta quando eu falo de efeitos colaterais. Efeitos colaterais, exatamente. Mas uma das coisas mais chatinhas da reposição hormonal é o sangramento. Então, assim, você pega aquela paciente, por exemplo, que está 1 ano, 2 anos sem menstruar já e te procura para uma reposição hormonal. Ela pode, eventualmente, ter sangramento. Isso mais, não é difícil, mas seria a abordagem mais desafiadora da reposição hormonal, tá? Outras coisas que a gente tem que ficar atento, então aquela paciente, por exemplo, que está fazendo um tratamento para câncer de mama, câncer de endométrio, essa paciente a gente vai esperar o desfecho dessas patologias antes. A mesma coisa uma paciente que está tendo uma trombose, por exemplo, a gente vai esperar o resultado dessa doença, dessa patologia, a evolução dela, a resolução, e investigar se ela pode ou não fazer a reposição hormonal. Futuramente, esses casos, eles podem fazer também? Muita coisa está saindo sobre reposição hormonal, tá? Eu vou dar um exemplo do câncer de mama. Antes a gente acreditava que todas elas não podiam. Mas hoje, se você sabe que aquele câncer que ela teve não era responsível ao hormônio, não teria problema. Veja, mas ainda é um grande tabu, né? Mas eu volto a dizer, cada caso é um caso. E eu sempre falo naquela paciente que passou por uma neoplasia, que é uma situação muito complicada, mas que deseja fazer reposição hormonal, ela deve conversar com um profissional e ver quais as possibilidades que ela teria. E mais ainda, esse profissional pode também conversar com o oncologista dela e juntos acharem a melhor solução para ela. Legal. Eu acho que isso a gente não pode falar que essas pacientes que tiveram câncer nunca vão poder fazer nada por elas. Veja, uma paciente que teve câncer de mama, ela pode usar um estrogênio vaginal, por exemplo, que a gente já sabe que não tem absorção sistêmica, que tem uma absorção só local, que não vai interferir em nada na vida dela, mas vai melhorar muito a secura vaginal. Então, ela vai ter uma melhora de qualidade de vida sem ter nenhuma repercussão negativa. E a estética feminina íntima? Ela é algo que você comentou, que é uma das coisas que chega. Qual que é a preocupação? Há uma mudança da genitália da mulher? Como é que é isso? Existe uma mudança natural da genitália ao longo da vida das mulheres, mas o que a gente observa, as mulheres procurando, que antes ninguém falava-se muito, ou, na verdade, as mulheres tinham muita vergonha de falar sobre isso. Então, a gente tem algumas características que chamam a atenção. Por exemplo, hipertrofia de pequenos lábios, que são os pequenos lábios um pouquinho maiores, e ela sente desconforto, por exemplo, com a roupa íntima, ela sente desconforto de andar de bicicleta, e isso não é só estético, acaba sendo funcional também, ao longo da vida. Então, a gente perde um pouquinho da textura da pele e do tecido adiposo que vai ter ali naquele grande lábio. Então, existe a possibilidade da gente fazer bioestimulador, assim como a gente faz, que os dermatologista faz do rosto, é possível fazer na pele da vulva também, para melhorar aquele aspecto, né? Aquela rugosidade que possa vir a aparecer. E as mulheres têm procurado, têm incomodado muito elas, né? E elas têm procurado bastante por esse tratamento. Eu sempre falo que tem que ser feito com muita responsabilidade, né? Não é todas as alterações que são possíveis da gente
manipular, ou a forma que às vezes a paciente deseja, às vezes não é viável ser feito para ela, mas existe muita coisa nova no mercado, muita tecnologia nova. O laser veio com peso bastante, a radiofrequência veio com peso bastante, para várias situações, tanto de vulva quanto de vagina. Hipertrofia de clitóris, a gente tem observado bastante pacientes com essas queixas, principalmente com o uso indevido de reposição hormonal, né, um dos efeitos adversos, né, que pode aparecer dependendo de qual hormônio que você está usando. Então, os pacientes às vezes buscam a gente para uma correção disso. Não é fácil, é um desafio também, mas isso pode acontecer também. E você percebe, existe outros profissionais tratando a parte estética? Existem profissionais muito bons, por sinal. Por exemplo, existem muitos dermatologistas cuidando da parte de vulva e estética íntima e com muita propriedade. Mas não médico também? Existe bastante, né? A gente só tem que tomar cuidado que, por exemplo, quando nós usamos energias, a gente está usando energia térmica, né? E que dependendo da forma como você usa, você pode mais lesionar do que ajudar, né? Então, eu sempre falo que todo profissional que vai agir, ele tem que ser responsável por aquilo que faz e conhecer até as complicações que possam vir a ter, para saber resolver. Complicação, todo mundo está sujeito, mas resolver, dar uma melhor assistência para aquela paciente que possa vir a ter alguma complicação. Tem uma frase na ortopedia que eu gosto muito, assim, principalmente quando o residente está começando o R1, lá no comecinho da ortopedia, que ele fala assim, que a ignorância, o não conhecimento te deixa corajoso. Verdade. Então, conforme você vai estudando, aprendendo, vivenciando as complicações, você vai respeitando. Então, assim, qualquer ato médico, antes da gente praticar, a gente sabe as possibilidades. Saber as possibilidades é saber resolver também os problemas. Você tem alguma história para contar pra gente de consultório que você lembra ou alguma... Olha, você estava falando, eu lembrei de uma frase de um chefe na época da residência. Ele falou assim para mim: agora você está aprendendo a operar. Daqui a uns 10, 15 anos, você vai aprender a não operar. Né? Porque eu sigo a área cirúrgica da ginecologia também, então hoje eu sou muito mais cautelosa, por ter muito mais conhecimento, é claro, do que antigamente. Mas tem uma história até complicada, assim, vamos dizer, que alguns colegas podem até achar que não teria problema, mas vem me procurar muitas pacientes com as filhas. Então, mulher com a filha pequena, menor de idade, às vezes com 11, 12 anos, querendo encurtar o pequeno lábio. E é claro que a gente não faz, né? Mesmo porque o corpo daquela menina não está completamente desenvolvido. E muitas vezes não é um desejo nem da criança, do adolescente. É o desejo da mãe, né? Então, isso é uma situação que talvez quem estivesse começando ou quem não tivesse aprofundado tanto em todas as possíveis complicações que uma cirurgia dessa possa trazer, fizesse. E isso pudesse trazer uma repercussão bem negativa ao longo da vida dessa menina, né? Uma menina. E a busca não é por função, é simplesmente... É estética. Que loucura. Acontece e, assim, não é tão infrequente, né? É muito frequente, na verdade. E aí, mas assim, o que eu sempre faço quando vem esses casos, eu oriento, eu examino, eu explico, eu mostro como vai evoluir, né? Eu tento acolher a mãe e a menina, explicar como que funciona o corpo dela, porque ela não sabe ainda como está funcionando o corpo dela e como vai evoluir o corpo dela. E me coloco à disposição para acompanhar aquela menina o tempo que ela precisar e se sentir confortável. Isso deixa as mães um pouco mais tranquilas. Porque muitas vezes elas vão porque elas estão preocupadas. Nossa, olha como é grande o pequeno lábio da minha filha. Isso não é ruim para ela? E aí quando você explica que não, que o corpinho dela está se desenvolvendo, que ela está numa fase de puberdade que não se findou, não acabou ainda, e que o corpo dela vai se equilibrar, mas que se isso não acontecer, quando ela for maior de idade, quando ela já tiver tido as primeiras relações sexuais e aquilo estiver impactando ainda emocionalmente e fisicamente ela, aí a gente pode abordar sem problema. Mas esse impacto, na maioria das vezes, é pela estética realmente ou pode atrapalhar?
Então, existe a hipertrofia de pequeno lábio que atrapalha a funcional para a paciente. Então, é aquilo que eu falei. Ela pode ter encarceramento de pequeno lábio, que é quando ela tem relação sexual, o pequeno lábio invagina. E ela acaba sentindo dor. Tá. Isso é uma das indicações, inclusive, que não é considerado estético, é funcional, tá? Outra situação é aquela paciente que tem uma assimetria. O que isso aconteceu? Ela teve um parto vaginal e aquilo mudou a anatomia dela. Então, ela ficou com uma assimetria, que ela não está satisfeita. Isso não entra como estético apenas, né? O estético vai entrar, por exemplo, aquele 1 centímetro a mais que me incomoda. Ou, eu tenho uma mucosa, né? Uma pelezinha ali que me incomoda. Mas é estético, não é funcional, assim, não atrapalha na função do dia a dia dela. E aí você comentou sobre os primeiros atos sexuais. Existe uma vacina que a gente tem que pensar, que é o HPV, para proteger? Conta pra gente, qual que é a preocupação? Quem tem um filho em casa? Olha, talvez uma das... eu falo uma frase assim, se você tivesse uma vacina que fosse prevenir você de pelo menos 4 tipos de câncer, você tomaria? Não é de dúvida. Hoje, né? Com certeza, existe, que é a vacina contra o HPV. Quando a gente fala de HPV, a gente tem que pensar em todos os cânceres que ele tem potencialidade de causar. Então, não é só um câncer de colo de útero. A gente está falando do câncer de colo de útero, de reto, de vagina e de esôfago, de garganta, tá? Então, quando a gente toma a vacina do HPV, a gente está pensando em todos esses. E no homem, o câncer de pênis também pode estar envolvido aí. No SUS, a gente tem uma vacina disponível que ela protege contra 4 tipos de HPV. Tá? E é indicado para ser realizado nas crianças de 9 a 14 anos, né? Hoje, o SUS está com uma estratégia bastante interessante para conseguir resgatar os jovens que não tomaram nessa fase, então eles estenderam até os 19 anos, tá? E depois disso, depois dessa faixa etária, então a partir de 20 anos, é recomendado 3 doses da vacina, então até os 14 anos ou 19, hoje está 1 dose. A Sociedade de PTGI orienta 2, mas o SUS está orientando 1 por hora. E depois dos 20 anos, 3 doses. E a gente tem, no particular, a nonavalente. A nonavalente protege contra 9 tipos de HPV, que são os HPVs que têm maior risco de evoluir para um câncer, né? E aí, a gente deve, sim, estimular os jovens, as crianças, tomarem essa vacina antes de começar a ter a relação sexual, porque vai ter uma eficácia muito maior dessa vacina, né? E vai proteger ela contra todos esses tipos de HPV e que evolua aí para uma lesão de alto grau, até um câncer indesejado aí. O mais perigoso é o 16 e o 18? Você tá bem, hein? Eu lembro da época estudando para residência. O que é isso? O HPV 16 e 18 são os HPVs mais oncogênicos, né? Então, isso significa o quê? Que ele tem maior capacidade, maior potencialidade de virar um câncer, tá? A vacina, ela também protege contra HPVs de baixo grau, que são aqueles responsáveis por aquelas verrugas que nós chamamos de condiloma, né? Que tem uma potencialidade de virar um câncer muito baixa, mas eles são extremamente incômodos e devem ser tratados, tá? Mas sim, o 16 e o 18 são os mais oncogênicos, e aí a gente tem mais vários outros tipos de HPV de alto grau, mas o 16 e o 18, e particularmente o 16, é o mais chatinho, vamos dizer assim. E para nós mulheres, essa vacina, qual que a gente toma? Quem nunca tomou, Quem nunca tomou. Né? Então, se você nunca tomou a vacina, você vai ter que tomar 3 doses. E, segundo os estudos, você poderia tomar tanto a quadrivalente quanto a nonavalente. Mas, se você perguntar para mim, como médica, doutora, eu posso investir, porque não é uma vacina barata, posso investir, gostaria de tomar, qual que seria a melhor? A nonavalente, sem sombra de dúvida. Tá? E é uma por mês, não é? Você Como toma uma dose, por exemplo, tomaria uma dose hoje, daqui 2 meses tomaria outra, e 6 meses depois da primeira dose, você tomaria a terceira dose. E acabou. Você não toma mais essa vacina ao longo da sua vida. E qualquer idade, uma mulher de qualquer idade pode tomar? Qualquer idade. Na verdade, assim, a partir dos 9 anos, como eu falei, né? Segundo a bula do fabricante, eles colocam até 47 anos. Porém, a própria indústria farmacêutica fala que não tem problema algum acima dos 47 tomar. E deve ser incentivado, principalmente naquela paciente que tem uma lesão de alto grau. Então,
Essa semana eu atendi várias pacientes com lesão de alto grau no colo que são causadas pelo HPV e me perguntaram, mas e agora? Toma a vacina? Eu já tenho HPV. Toma. Porque vai melhorar a tua imunidade. A gente vai tratar essa lesão que você tem, só que você pode ter outras. E existem muitos tipos de HPV, existe uma proteção cruzada da vacina, então ela tem esses nove cepas, né? Então tem 9 proteções, mas ela protege de forma cruzada os outros tipos também. Então, é muito vantajosa. Então, todo mundo devia tomar. Eu sou super incentivadora. Tem 20 anos para poder tomar a segunda bula. Eu tenho muito tempo, para pensar sobre isso. Os outros tipos oncológicos, qual que é as outras prevalências que a mulher tem que tomar? Porque o ideal é a mulher fazer o preventivo, o Papa Nicolau. A partir de que idade? O que ele previne? Legal. Então, assim, a colpocitologia oncótica, que é o Papa Nicolau, né? O Papa Nicolau é o nome do cientista, né, que desenvolveu essa técnica. Então, o exame, a citologia oncótica, ela deve ser realizada a partir dos 25 anos. E, segundo tanto a Sociedade de PTGI quanto o Ministério da Saúde, ela faz depois, se tiver normal esse exame, ela repete em 1 ano. Se continuar normal, ela poderia repetir cada 3 anos. Mas nós temos novidades, né? A medicina sempre muda e a gente tem algumas novidades bastante interessantes da utilização da pesquisa de DNA de HPV como exame de rastreamento. Então, assim, a citologia oncótica, ela serve como um exame de rastreamento para câncer de colo de útero. O que significa isso? É pegar todas as mulheres, fazer o exame e separar aquelas que teriam maior chance de ter câncer de colo de útero. E, assim, fazer outras investigações e tudo mais. Hoje, a gente tem a possibilidade de fazer o teste de DNA de HPV. E daí ele vai identificar se existe o DNA do HPV naquele colo, naquela secreção. E isso tem uma sensibilidade e especificidade muito maior, né? É com uma chance de falha, de erro muito menor. Em outros países já é usado esse exame como primeira opção. No nosso país já se vem estudando. Vai ser uma coisa inevitável a mudança como esse exame como primeira opção. E aí, naquelas pacientes que tiverem o HPV, elas vão fazer a citologia oncótica, ou dependendo do HPV, se foram 16 e 18, por exemplo, elas vão direto para a colposcopia, que é um exame mais detalhado. Mas a gente ainda não tem esse exame? A gente já tem nos convênios e no particular. No SUS ainda não. E quando a gente fala de estratégia, quando entra para um guideline ou uma obrigatoriedade, só pode entrar quando a gente pode oferecer esse exame para todas as pessoas, não importa em que atendimento que seja. Por isso que ainda não mudou. Mas já está existindo uma movimentação do Ministério da Saúde há muito tempo, não é de agora. Saiu uma nota do Ministério da Saúde dando um prazo para a incorporação deste teste de DNA de HPV. Então, é questão burocrática e de estratégia de saúde, mas ele vai vir. Que legal. Eu tenho uma dúvida. Tem alguma relação a candidíase com a TPM, a fase pré-menstrual? Olha, a candidíase é uma das patologias talvez mais desafiadoras, né? Porque ela está associada com muitas coisas. Então, para a gente falar da candidíase, a gente tem que entender que a cândida em si é um fungo que faz parte da microbiota vaginal. Ou seja, ela faz parte ali, ela vive ali na grande maioria das secreções vaginais, vamos dizer assim, de uma forma menos técnica, né? Quando a gente tem uma alteração, então a gente tem uma disbiose, uma alteração no equilíbrio da nossa microbiota, elas conseguem crescer, aumentar de quantidade, manifestando os sintomas indesejados, como aquela coceira, aquele vermelhidão e tudo mais. Quando a gente está na fase pré-menstrual, ela não está relacionada com a TPM em si. Mas na fase pré-menstrual, como a gente tem uma labilidade hormonal, então uma alteração hormonal, ela interfere diretamente na microbiota. Então a gente tem uma alteração e algumas mulheres, não muitas, mas algumas mulheres podem sim observar com mais frequência a cândida naquele momento. Mas a microbiota, eu falo de microbiota que foi o meu mestrado, então eu estudei muito sobre microbiota vaginal, um assunto que eu gosto bastante, ele é muito delicada. Ao longo do dia da mulher, se eu examinar uma mulher de manhã, fazer um mapeamento de todas as bactérias, fungos, micro-organismos que tem naquela secreção vaginal. Ela passa o dia inteiro fazendo todas as atividades dela, comendo. No final da noite, se eu fizer na mesma mulher uma pesquisa, vai estar diferente.
Porque ela é muito delicada. Então, ela altera com o que você come. Ela altera com a fase hormonal que você está dentro do seu ciclo e ao longo da tua vida. Então, a microbiota de uma adolescente é diferente de uma mulher no menarque, que é aquela mulher na fase reprodutiva, e é diferente de uma mulher na menopausa, completamente diferente. Ela é diferente ao longo do seu ciclo individual menstrual. Ela pode ser interferida se você faz uso de alguma medicação. Usei um antibiótico para amidalite, por exemplo, vai interferir na sua microbiota, aumentando a chance de uma candidíase. Então, ela é bem delicada. O que eu sempre falo para as pacientes é: observa o seu corpo, leia o teu corpo. Então, observa que, às vezes, para algumas pacientes, comer muito açúcar desencadeia uma candidíase mais frequente. Uma mulher, toda vez antes dela menstruar, ela tem uma candidíase. Então, vamos melhorar a sua microbiota, vamos entrar com um probiótico que a gente pode comprar em farmácia. Vamos melhorar para você diminuir essa chance de ter episódios. Às vezes a gente não consegue curar, mas a gente consegue espaçar os episódios dessas candidíases. São bem chatinhas para algumas mulheres. Bem chatinha. E desafiadora também. Envolve mudança de hábito, não envolve apenas o uso da medicação em si, do antifúngico em si. É multifatorial. Eu falo que às vezes até multidisciplinar, porque às vezes a gente precisa de outras terapias para conseguir controlar tudo isso. E tem que tratar o parceiro também, não tem? Não, na verdade, antigamente a gente falava que sim, mas hoje a gente sabe que a candidíase não é sexualmente transmissível. Porém, o que se observa é, principalmente aquela paciente que começou a ter relação com um novo parceiro, que tem um contato com uma microbiota diferente. Então, ela estava acostumada, eu vou falar bem coloquial, mas ela estava acostumada com o mesmo bicho por, 5 anos. E aí ela separou, começou com um novo parceiro, começou a ter contato com um bicho diferente. E isso pode alterar a microbiota dela. E aí, fazer com que ela tenha candidíase. Mas antigamente se tratava, né? Você ia no ginecologista ou numa OBS, no médico do posto, ele dava a receita para a mulher e para o parceiro. Hoje a gente sabe que não é mais assim, não. O parceiro vai ser tratado se ele tiver sintoma, né? Aí ele deve procurar um médico para ser examinado e tratado. E o termo técnico hoje é IST, né? IST. É isso mesmo. Você sabe o que é IST? Eu sei. Eu fiz esse exame faz pouco tempo, mas eu esqueci. Vários, na verdade. IST, me corrige, é infecção... Sexualmente transmissível, isso mesmo. Antigamente chamava de DST. Doenças, Mas é um exame que você faz de IST, não é? Na verdade, assim, existem vários exames, porque IST é um mundo, né? É um grupo de doenças que são sexualmente transmissíveis, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem vírus, a gente tem bactérias que são sexualmente transmissíveis que a gente pode fazer os exames. Então, vou dar alguns exemplos. O HIV é um vírus sexualmente transmissível. A hepatite, ela é sexualmente transmissível. A sífilis, ela é sexualmente transmissível. Para todos esses, nós temos exames que a gente pode fazer. Existem também aquelas bactérias, como a clamídia e o gonococo, que são sexualmente transmissíveis. E existem exames que podem ser feitos. Então, hoje, com a tecnologia molecular, a gente pode fazer os painéis de ISTs e aí o médico vai solicitar todos o que ele suspeita. Então, ele pode colocar bactérias, ele pode colocar tudo que ele deseja pesquisar, ele pode pesquisar naquele painel molecular, né? Mas ainda as ISTs mais conhecidas, né, que são a hepatite, HIV, a sífilis, a gente pode dosar por sangue, né? E aí deve ser feito com frequência, principalmente profissionais de saúde, profissional do sexo, pacientes que tiveram relação desprotegida. Então, essas devem sim fazer com bastante frequência. Uma curiosidade, assim, eu participei da Liga de Oncologia na faculdade e era muito legal. Você também fez parte da Liga de Oncologia? Da de não, eu fiz de cirurgia e de GO. A oncologia, a gente em algumas cidadezinhas fazendo exame preventivo da mulher, exame de próstata. E tinha um questionário que perguntava para a mulher quantos parceiros sexuais ela teve. Isso faz sentido hoje ou essa epidemiologia não é tão importante? Faz. Ainda é uma pergunta que a gente faz. Mais do que saber quantos parceiros ela teve ao longo da vida dela, é quantos parceiros ela tem atualmente. Né? Essa informação, às vezes, é bastante importante, porque aquela paciente que tem mais quantidade de parceiros, ela tem mais chance de
ter uma IST. Por quê? Porque ela está convivendo com várias pessoas. Aquela mulher que tem um parceiro, essa chance diminui. Matemático, né? Matemático isso. Mas eu acho que não é só porque você tem um parceiro que você vai deixar de fazer seus exames. Então, esse é um tabu que também não cabe mais. Tenho só um parceiro, há 10 anos não vou fazer mais Papa Nicolau, não vou fazer meus exames de ST. Calma, não é assim. Tem que fazer. E as doenças, os ISTs, está relacionado à classe social ou a gente não, né? Isso já caiu por terra há muito tempo. É lógico que a gente observa que a falta de conhecimento é um fator de risco. Então, se você associa a falta de conhecimento com menor classe social, vamos dizer assim, que não é algo na mesma proporção, mas vamos dizer, se você faz essa associação, ok. Mas a falta do conhecimento e aquela coisa de não vou usar mais camisinha porque existe tratamento para tudo hoje. Existe mesmo. A gente tem tratamento para o HIV, a gente tem tratamento para vários tipos, a sífilis. Então, muitas pessoas falam assim, não vou mais ter relação com camisinha, isso não importa se a pessoa é rica, está na classe média ou está numa classe desfavorecida, não importa. É a ação de ter a relação sem o preservativo, né? Então, eu acho que é isso. Agora, algumas pessoas, e eu observo isso, a gente acha que não existe mais, mas ainda assim eu pego pacientes que falam assim, mas eu não achei que eu precisava usar a camisinha na minha primeira relação sexual. Ou eu atendi uma senhora, ela falou assim, eu sou viúva há muito tempo, arranjei um namorado, achei que eu não vou engravidar, mas achei que eu precisava usar a camisinha. E a gente descobriu sífilis nela. Então, assim, às vezes a falta de conhecimento, e isso não está relacionado com a classe, é a falta do conhecimento mesmo, de orientação. Eu acho que isso deveria ser abordado pelo nosso governo, o incentivo do uso da camisinha, resgatar isso de alguma forma. Quando a gente observou o aumento exponencial da sífilis, que antes a gente quase não tinha mais, a nossa faculdade tinha um número muito baixo de sífilis, e aí na minha residência eu já comecei a observar esse aumento, e hoje a gente tem uma quantidade muito grande de sífilis aí rodando de novo. Às vezes por falta de política pública, né? Porque a gente mais falando, né? Mais talvez perto do carnaval Exato. Não a doença é democrática, né? Ela pega qualquer idade. Exatamente. Basta você se expor ao risco e a doença tá aí. Agora, é lógico, aquela mulher que tem um parceiro que usa preservativo, ela vai ter uma chance menor de ter a IST, claro. Você também tem uma pós-graduação? Conta pra gente o que é isso aí. Lá no Hospital São Cristóvão, que é um dos hospitais que eu faço parte, a gente tem, uma vez por ano, na verdade, eu fui convidada por uma médica lá, a doutora Aline Teixeira Bueno Muniz. Ela me convidou faz uns 7 anos para fazer parte desse grupo de uroginecologia. E, além da gente tratar os pacientes, a gente aceita um médico por ano para a gente passar nossas experiências para eles. Então, eles ficam com a gente 9 meses, só temos vaga para um, mas esse médico recebe até bolsa, a gente tem um incentivo do hospital para isso, e a gente forma uroginecologistas capacitados para fazer cirurgias, para fazer estudo urodinâmico, que é um dos meus focos de atendimento, e para atender de uma forma mais exata, porque a uroginecologia ela é muito delicada, né? Cuidar de incontinência urinária, cuidar de prolapso é muito delicado. E a gente não tem essa formação. A gente não tem essa formação nem durante a faculdade, a gente não tem essa formação na residência, né? Então, oferecer um pouco mais de conhecimento, dividir um pouco da experiência que a gente tem com outros colegas e eles conseguirem brilhar no mundo aí é muito legal, é muito gratificante. E a gente teve o Dr. Delroy, incontinência é uma coisa tão prevalente, né? Muito. O Dr. Delroy é uma referência pra gente, né? A incontinência urinária é muito comum. Eu sempre falo que ela é muito frequente, né? Muito comum entre as mulheres, mas não é normal. Porque esse é um outro erro que acontece. As pacientes acham que ao avançar da idade, a incontinência vai ser uma coisa que vai acontecer, que não tem o que fazer. Isso não é verdade. Ela é comum. A gente fala que mais de 60% das mulheres vão ter algum tipo de incontinência ao longo da vida, né? E então, tratar elas de forma adequada faz toda a diferença. E a gente tem que saber também que a incontinência é responsável. Quem tem incontinência tem em torno de 18% de chances de depressão. Porque a incontinência traz isolamento social,
aquela paciente que não quer mais sair de casa porque não consegue segurar quando se tossir, ou espirrar, ou dar uma risada, aquela paciente não quer mais sair. Aquela paciente que não quer mais viajar com a família. Eu tive uma paciente assim, ela falava assim, eu não vou mais viajar com a minha família. Por quê? Em uma viagem de 2 horas, eu tenho que pedir para parar 3, 4 vezes. A minha família não quer mais viajar comigo. Oh, meu Deus. Então, aquelas pacientes vão se isolando. E a gente tem pacientes jovens nessa situação também. Não é só... Lógico que o avançar da idade aumenta o risco, mas existem mulheres jovens com esse problema também. E algumas acham que isso não tem o que fazer. E isso está errado. Tem como melhorar. Nem sempre a gente consegue 100%, mas eu consigo fazer com que ela vá ao banheiro cada 2 horas. Vai melhorar demais a qualidade de vida das pessoas. Ela vai conseguir voltar a viajar com a família dela. Vou dar um Digi. O que te dá prazer hoje? Digi adora fazer essas perguntas. Eu amo essas perguntas. O que te dá prazer hoje? Na medicina? Na vida. Olha, eu vou falar pra vocês que assim, eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu não sei se eu consigo transmitir isso. Eu sou apaixonada. Dá pra ver no seu olhar. Gosto muito, eu gosto muito das áreas que eu me aprofundei. Então, eu vou trabalhar animada. Eu vou trabalhar disposta. É lógico que a gente tem dias bons, dias ruins, mas assim, na grande maioria das vezes eu consigo dividir bastante e eu vou muito feliz trabalhar. Principalmente, é lógico, quando a gente consegue melhorar a qualidade de vida daquela paciente. Mas hoje outras coisas me fazem feliz também, né? O meu filho me faz muito feliz. Eu tenho um filho de 5 anos. Eu vou falar que a maternidade foi talvez uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na vida. Assim, foi mais difícil que uma faculdade, foi mais difícil que uma residência, é mais difícil que operar. Eu tiro um útero, eu tiro um bebê de uma barriga, eu resolvo um prolapso, eu resolvo uma incontinência. Mas a maternidade foi um desafio gigantesco. Mas eu sempre falo que é um sentimento muito louco, porque é difícil, mas ao mesmo tempo é apaixonante. E eu não trocaria isso que eu vivo com meu filho por nada, por nada. De tão gostoso que é ser mãe. Então isso me traz prazer, né? Mas hoje eu busco também prazer em pequenas coisas. Então, eu sentar e ter uma conversa me traz prazer. Eu sentar e tomar um chá, né? Não tomo café, mas... sentar, tomar um chá com meu marido, numa conversa, com alguns amigos, isso me traz prazer, porque cada vez menos eu consigo fazer isso. Então, quando eu consigo, isso me traz muito prazer. Ler um livro que não seja médico, porque eu estudo muito, até pela parte acadêmica, que mais de 50% da minha profissão diária, vamos dizer assim, da minha atuação como médica, é a parte acadêmica, né? Pela universidade, pela pós-graduação e tudo mais. Então eu tenho que estar lendo muito artigos, livros, escrevendo, né? Muito. E aí quando eu pego um livro que não tem nada a ver com aquilo, me dá um pouco de prazer. Muito, na verdade. O que você está lendo agora? Dá uma sugestão para quem está em casa. Eu peguei um livro agora, mas eu comecei faz pouco tempo. Do Augusto Cury, Como Encontrar o Seu Equilíbrio, né? Eu acho que tem gente que ama esse papo. Eu gosto. Eu comecei a ler para tirar um pouco o meu foco, né, da medicina em si, né, porque a gente precisa de uma válvula de escape, né, então ler um livro, isso começou a me fazer bem, assistir um filme, eu adoro, né, isso começou a me fazer bastante bem também. Assim, vou falar peito aberto. A Ká sempre foi uma menina muito gentil na faculdade. Na faculdade a gente convive muito tempo, né? É integral, a gente tá de manhã à tarde, às vezes à noite, 6 anos. Então, a gente acaba pegando afinidades, birras. E ela sempre foi uma menina muito ponderada. Ela sempre participou de todos os grupos. Ela sempre foi gentil. Ela nunca... De verdade, não é porque ela tá aqui. E se você é paciente dela, ou se você está procurando uma ginecologista, eu tenho certeza, ela é estudiosa, dedicada, então, uma baita de uma médica. Como as pessoas te acham? Olha, primeiro quero agradecer tudo isso, Zé, e eu falo a mesma coisa pra você. A gente sempre teve uma relação muito legal, né? De várias coisas, eu lembro de algumas conversas, nossa, em padaria. Eu lembro de uma conversa nossa numa padaria um dia. A gente foi tomar um suco, a gente precisava conversar, e você falou, cara, o que você tá fazendo? Vamos conversar? E a gente foi tomar um suco numa padaria, sempre pude contar muito com o Zé em todos esses 6 anos da faculdade. Ela gostaria de estar muito mais próxima, a gente estava conversando disso um pouquinho antes.
a vida faz a residência, é uma coisa muito louca, depois a gente começa a trabalhar, acaba distanciando. Mas a gente falou que parece que a gente nunca se distanciou. Parece que a amizade é isso. Tem alguns bons anos e hoje foi bem legal. Que legal. Mas hoje eu tenho um consultório na Moca, né? Então, eu tenho um Instagram, que é DRA, de doutora Karine Gavioli. Lá tem todos os contatos do consultório, para quem precisar da minha assistência por algum motivo. No São Cristóvão, a gente atende mais o próprio convênio, né? Na Universidade de São Caetano, a gente tem, para quem é de São Caetano, né, que possa estar vendo, o Hospital São Caetano hoje é cuidado pela universidade. Então, quem tem um público que quer um atendimento pelo SUS, a gente consegue atender lá e tem uma série de profissionais bons. Mas o consultório eu consigo fazer a minha agenda, eu sempre falo, eu consigo fazer minha agenda, eu consigo organizar a minha consulta de uma forma mais tranquila, vamos dizer assim. Ká, tudo isso que o Zé falou, a gente sente isso em você. Eu não te conheço, mas a gente consegue sentir. Tenho certeza que todo mundo sentiu lá também. Ah, que bom. A sintonia não foi só na roupa, né? Não. Obrigada. Papo legal, né? Muito legal, muito legal. E eu acho que vai ter muita gente que vai buscar essa reposição amanhã. Eu não sei se estava ligando já a câmera. E se tiver ligado a câmera, a gente tem uma preciosa consulta antes da gravação. Mas eu acho que essa parte de reposição hormonal é uma dúvida muito frequente. E acho que importante falar. É muito importante. E tem mudado muita coisa. Então, assim, a gente está se atualizando muito. E eu sempre falo, quando eu começo a estudar uma coisa nova, eu falo assim, gente, mudou isso de novo. Então, um exemplo. Antigamente, a gente falava que a progesterona era uma reposição que a gente fazia só para proteger o endométrio, para evitar um câncer de endométrio. Hoje tem estudos falando que ela protege a sua memória, o seu reflexo neurológico. Então, assim, as coisas estão mudando. E eu acho que o mundo científico está dando uma atenção maior para isso. É necessário, né? É necessário, porque as mulheres, como eu falei, as mulheres estão vivendo mais, elas vão precisar. Então, eu acho que é uma conversa importante, tem que quebrar os tabus, a gente tem que atualizar. Então, assim, aqueles colegas que às vezes estão preocupados com a reposição hormonal, vamos dizer assim, busque por informações, veja, porque hoje a contraindicação é a minoria, não a maioria. A maioria tem indicação de fazer. Legal. Por isso que é importante falar, é importante trazer uma médica com esse gabarito todo. Obrigado, Ká, de coração. Ter você aqui foi uma honra em todos os sentidos. Obrigado, doutor André, o marido, um ortopedista renomado de joelho, por ter liberado, e um beijo pro Arthur. E aí, Gi? Nossa, adorei, de verdade. Eu tenho muitas dúvidas, né? E, por exemplo, a testosterona que você falou, você não precisa da testosterona se não quiser, né? A gente pode fazer um outro caminho. Então, Ela vai na Moca. Eu vou, eu já decidi. E você fechou o papo da testosterona, né? A testosterona é um hormônio que não é o mais importante da reposição hormonal. Eu sempre falo que o mais importante, disparado, é o estrogênio. Algumas mulheres têm indicação da reposição da testosterona. Então, não é que não podemos fazer, podemos. Em casos específicos, respeitando o desejo da paciente, e eu volto a dizer, nunca por motivo estético, né? Sim. Mas por uma necessidade, por algum problema que ela possa vir a ter. Mas eu volto a dizer, o que a gente está focando na reposição hormonal é o estrogênio e a progesterona, que são os hormônios que realmente a mulher vai precisar naquele momento. E claro, naquela mulher que possa ter alguma disfunção, que vai necessitar da testosterona, com muita responsabilidade, pode fazer. Exatamente. E talvez seja um preconceito meu, porque eu também não conheço, eu não sei, né? Então... Não, e ela tem algumas aplicações interessantes da testosterona. Então, a principal dela, mais falada em congressos e tudo mais, em guidelines, é a própria disfunção sexual. Então, aquela mulher que está com a libido super baixa, e isso está interferindo na vida dela, no relacionamento com o parceiro, pode ter uma indicação do uso dela, né? O problema é quando é prescrito a testosterona em doses elevadas, com busca estética, e aí isso traz repercussão negativa para os pacientes. E eu falo que nem sempre é o médico que indica. Eu atendi uma paciente essa semana
que ela foi me procurar por outro motivo. Não tinha nada a ver com reposição hormonal, mesmo porque ela era super jovem. Mas conforme eu fui examinando ela, eu vi que alguma coisa não estava legal. E aí eu fui puxando. E aí ela me disse que faz uso de testosterona por conta própria. E isso é muito sério. Isso pode trazer uma repercussão negativa para ela em peso, né? Então, busquem, assim, reposição hormonal pode ser feita por ginecologistas, pode ser feita por endocrinologistas, por nutrólogo, que tem conhecimento. Então, é uma gama de profissionais no mercado muito grande que tem o conhecimento que podem ajudar as mulheres, mas não deixem de procurar. Sim. Bora pra próxima? Bora. Obrigado, Gi. Valeu, Zé. Pessoal, o programa hoje foi incrível, assim. Não é um programa voltado para a mulher, é um programa voltado para a família. Então, ouvir a sua esposa, ajudá-la, acompanhar a sua parceira em todo o trajeto da vida dela é fundamental. Se você gostou desse programa, se você achou que alguma coisa foi importante, vamos compartilhar, vamos transformar esse programa numa coisa que possa ajudar quem está em casa assistindo. E bora pro próximo programa. Beijo, Cá. Beijo, gente. Obrigada. Obrigada, Cá. Tchau, tchau.